Galera, pessoal, boa tarde a todos. São 14 horas e 21 minutos. Dia 21 de abril do ano de 2023 da Era Cristã. Feriado. Pois é, feriado. Bom, eu tô ficando careca. Tô observando aqui as faces aqui do meu rosto. Mas enfim, vocês não querem saber disso, isso não interessa. Isso não cairá na avaliação de vocês, né? Bom, uma questão relativa à minha vida pessoal. Mas enfim, esse é o nosso cenário, nosso pequeno cenário. Eu serei breve nesse vídeo. Estão reconhecendo alguém? O senhor, o latido de uma criança. Estão reconhecendo alguém? Olha ela aí, quem voltou. A nossa querida Marusca. Dá um tchau para eles, tá? Pois é, alguém havia comentado na sala: professor, tô com saudade da Marusca, se não bota ela nos vídeos. Pois é, ela participará das nossas aulas, tá bom? Às vezes eu falo com ela. Não tem uma música? Às vezes eu falo com a vida. Esqueci o resto. Mas enfim, às vezes eu falo com ela, mas ela nunca falou comigo. No dia que ela falar, eu vou achar que ela teve uma participação especial naquele filme Annabelle. Eu acho que era ela que estava lá. Ou se caso ela não falar, mas torcer o pescoço em 360 graus. Né? Por acaso ela virar para cá 90 graus e fazer uma pergunta, eu ficarei complicado nessa situação. E se vocês a ouvirem falar, limpem os ouvidos. Procurem ver a questão de audição. Se a ouvirem falar novamente, aí já é questão medicinal, procurar um médico. A especialidade, eu não sei, não sou médico para indicar. Bom, galera, vamos lá. É uma aula resumo, bastante simples, vocês já viram em sala, né, de aula, apenas resumindo o que né, será de certa maneira cobrado em nossa avaliação. Pode cair, grande chance de cair esse tema nas provas do Enem, nas provas da UERJ, eu já vi esses temas caírem. E vocês sempre devem pensar: professor, todo tema o professor diz que cai, sim, cai. Eu vou matar um cachorro. E alguém vai matar um outro cachorro, que só um outro cachorro, né? Eu estou querendo esganá-lo. Mas vamos nós. Olha, nossa aula, eletrização dos corpos. Física 3, né? 3. Não foi assim que começamos na sala de aula? Eletrostática, estudo das cargas em repouso, estudo dos tipos de eletrização dos corpos na natureza. Os corpos podem se eletrizar. O que significa eletrizar? Ter uma quantidade, um excesso de cargas. Essas cargas podem ser positivas ou negativas. Se for neutro, não é carga, não está eletrizado, né? Falamos da lei de Coulomb, que trata da força eletrostática entre corpos eletrizados ou cargas eletrizadas. Vamos falar dela daqui a pouco, no próximo vídeo. Falamos de campo elétrico, potencial elétrico, mas nós iremos até campo elétrico, porque Física 3 eu cobrarei, será cobrado apenas esta parte, tá bom? Tipos de eletrização, força eletrostática e campo elétrico. Ficaremos com isso. Então vamos lá. Vamos relembrar e resumir o nosso
tema de eletrização dos corpos. Professor Paulo, os corpos podem se eletrizar na natureza? Sim. Há 3 maneiras de eletrização dos corpos, né? Vocês já sabem qual é. Puxem pela memória. Atrito. Qual outra? Eu estou ouvindo daqui, é só falar. Não se envia pensamento, estou esperando. Qual é o outro? Vocês não querem que eu vire para o quadro para ler, né? Eletrização por atrito, contato e indução. São os 3 tipos, as 3 maneiras que os corpos têm de ser eletrizados, tá bom? Ou seja, de ficar com excesso de cargas positivas ou negativas, como eu já havia falado anteriormente. Então vamos lá aqui. Temos 3 tipos de eletrização dos corpos. O primeiro tipo, eletrização por atrito. Como que um corpo que está neutro, 2 corpos neutros, corpo A, corpo B, está neutro, eles podem ficar eletrizados por atrito, ganhar cargas elétricas? Sim. O que é atrito? Eu pegar um corpo, um outro corpo e atritar. Veja, cuidado, não é encostar e separar não, isso é contato. É atritar. E aí nós demos exemplo em aula. E aí, para facilitar, eu tenho aqui, ó, lã, né? Lã e um bastãozinho de vidro. Pode ser um bastãozinho de vidro, tá bom? Ou um bastãozinho metálico. Eu pego o bastão e atrito com a lã. Os elétrons, quem é que flui de um ponto para o outro aí? Prótons ou elétrons? Elétrons são as cargas móveis, né? Com grande alta mobilidade, tá bom? Principalmente em metais. E aí, o nosso bastão cede cargas elétricas negativas, elétrons, para a lã. A lã fica carregada negativamente. Deixa eu fazer aqui um ponto importante, hein? Ó, fica carregada. Eu botei aqui o bastão positivamente. Você vê que está em preto, palheta preta, cargas positivas. Excesso de cargas positivas porque cedeu as negativas. E aqui as negativas eu coloquei de vermelho para diferenciar, tá bom? Então vamos colocar. A grande charada, a grande carta magna desse tipo de eletrização é: os 2 ficam eletrizados. Poxa, professor, ficam por atrito? Sim. Professor, eu percebi que um fica negativo e o outro fica positivo. Então preste atenção. Um ficará positivo e outro negativo. Isso para a eletrização por atrito. Ou seja, vejamos aqui. As cargas, os corpos ficarão eletrizados, porém, contudo, todavia, entretanto, com cargas de sinais diferentes. E com o mesmo módulo, tá? Vou acrescentar, com o mesmo módulo. Se aqui ficou 10 coulomb, aqui vai ficar menos 10 coulomb. Aqui ficou 5 coulomb, aqui ficará menos 5 coulomb. O mesmo módulo, porém com sinais contrários. Eletrização por atrito. Ponto. Fim de papo. Não tem conta, não tem fórmula, nada disso, tá bom? Agora eu vou tomar um gole de chá. Por quê? Porque me dá vontade. Eu, hein? Deixe-me colocar aqui. Tem outras personagens especiais da natureza. Vejam aqui. Uma, aqui 2. São as minhas plantinhas. Eu estou redecorando a minha casa com a minha linda e magnífica esposa, que eu amo. Ela sabe disso. Ela está ali atrás rindo. Vamos lá. Professor, é por isso que o senhor está rindo, eu amo muito, né? Está feliz.
Claro que estou. Estou mesmo. De verdade. Podem acreditar. Por isso, a avaliação pode até ser fácil, viu? Basta que vocês estudem. Bom, segundo meio de eletrização dos corpos, meus queridos. Eletrização por contato. Vamos lá. O que significa eletrização por contato? Eu pego um corpo A, eu pego um corpo B. Estou escutando uma gritaria ali, é o vizinho. Mas não é uma... Esquece, deixa pra lá. Não parece ser uma discussão amigável, né? Seria essa palavra. Tudo bem. Eu pego um corpo A, pego um corpo B, encosto e separo. Apenas encosto e separo. Contato. Acabou. Se eu fizer isso é atrito. É apenas contato. Professor, tem um corpo A e um corpo B. O corpo A pode estar eletrizado? Sim. O corpo B pode estar eletrizado? Sim. Ou seja, ambos os corpos poderão estar com excesso de cargas. Ou positivo ou negativo, tanto faz. Os dois estão eletrizados. Eu encosto, separo. Houve uma redistribuição das cargas aí. Os corpos continuarão eletrizados. Tá? O corpo A está eletrizado. O B está neutro. Eu aproximo, encosto, separo. Os corpos ficarão eletrizados? Sim. O corpo A ficará com excesso de cargas e o corpo B também com excesso de cargas. Eu tenho o corpo A neutro. Eu tenho o corpo B neutro. O que significa neutro? Não tem cargas elétricas? Não. Tem cargas elétricas sim. Porém, essas cargas, a quantidade de cargas positivas com a quantidade de cargas negativas são as mesmas e por terem sinais diferentes, elas acabam se cancelando as suas ações, fazendo com que o corpo fique no estado neutro, tá bom? Isso já sabemos. Corpo A neutro, corpo B neutro. Encostei, separei. O corpo A ficará eletrizado? Não. O corpo B ficará eletrizado? Não. Por quê, professor? Ambos os corpos estão neutros nessa terceira ocasião, tá bom? Então vamos fechar a eletrização por contato aqui. Eu tenho um corpo A carregado negativamente. Tenho um corpo B carregado positivamente, tá bom? Aí a setinha aqui, ó, indicando que eles estão em contato. Põe os dois em contato e separa. Após a separação, há uma nova configuração das cargas. Ambos ficarão eletrizados. Porém, nós temos que levar em consideração a carta magna. Assim como tivemos para a eletrização por atrito, né? Que ficam eletrizados com cargas diferentes, professor, e no contato. Eles ficarão eletrizados com que tipo de cargas? Vamos lá. Com cargas, olhem bem para cá, leiam comigo. Cargas iguais. Ah, professor, mas não é igual. O corpo A está com carga negativa, o B com carga positiva. Isto realmente é verdade. Mas isso é antes do contato, antes da eletrização por contato. Após a eletrização por contato, ó, encostei, corpo A, corpo B. Encostei, separei. Ambos ficarão eletrizados com cargas iguais e de mesmo sinal. Tá bom? Aqui. Vamos supor que o corpo A está carregado negativamente, como eu já havia dito, o corpo B carregado positivamente, como eu também já havia mencionado, e o corpo A está carregado com uma carga de menos, carga negativa, menos 3 coulombs. Está aqui, ó, menos 3 coulombs. Tá? Vou até botar de vermelho, já que a carga do A é vermelha, botei vermelha, 3 coulombs. Tá aí. E o corpo B está carregado com cargas positivas, cujo valor é 13 coulombs. Beleza.
saber a carga final de ambos? Eu só sei que ficarão com a mesma carga e o mesmo sinal, ou seja, o mesmo valor e o mesmo sinal. Bom, eu vou aplicar essa pequena fórmula aqui, uma média aritmética, praticamente falando matematicamente, né? Em outras palavras. Ó, a carga final, vou botar quelinha, tá? Quelinha, porque tanto será a carga para A quanto para B, tá bom? É a carga de A, ó, carga de A, mais a carga de B, dividido por 2. Ah, professor, muito bem. Então vamos fazer? Deixa eu pegar aqui o nosso apagador. Quem é a nossa carga A? Ou seja, relativa ao corpo A. É negativa, né? É menos 3. Tá aqui, ó, menos 3. Mais a carga relativa ao corpo B. A carga relativa ao corpo B é 13, positiva. Então ficará aqui 13. E aí como é que fica agora? Eu tenho 13 menos 3, 10. Dividido por 2, 5. Positivo. Então ficará 5 cônubes positivamente. Ah, professor, então significa dizer que o corpo A e o corpo B, independente do tamanho dos corpos, o que seja, né? Não estou levando em consideração isso, estou levando em consideração apenas o tipo de eletrização e a configuração após o contato, né? Que é a eletrização por contato. Encostei, separei, somei a carga de A, de B, dividi por 2, deu 5. Então esse ficou eletrizado com 5 cônubes e esse também com 5 cônubes. Então realmente o que o senhor falou, né, professor, coincide, né? As cargas, eles ficarão eletrizados com cargas iguais, 5 e 5, e mesmo sinal, positivo e positivo. Professor, se a conta desse negativo, ficaria negativo e negativo, com o mesmo valor. Tudo bem? Agora vamos para o último tipo de eletrização, que é a eletrização por, tá aqui, indução. Eletrização por indução. Não é difícil, não é bicho de 7 cabeças, mas acaba pegando alguns aluninhos aí em questões de UERJ, questões de Enem, PUC, USP, Unesp, qualquer banca, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui um corpo neutro. Aqui ele tem uma base, Imagine que isso aqui é o corpo, ó. O piloto é o corpo. Essa base é de borracha. Borracha é um material isolante, né? Isolante. E a tampa da caneta, ela é uma cápsula de metal. Uma parte de metal, bem? Que está ligada ao corpo de borracha. Então tá lá. Temos aqui, ó, o corpo, tá bom? Pintei aqui para que vocês pudessem visualizar. Aqui está a tampa da caneta, ou seja, uma cápsula de metal. Está neutra, eu coloquei um Nzinho aqui, neutra. Então vou escrever aqui para vocês, tá bom? Neutra. A cápsula está neutra. Sim, a cápsula está neutra. E na ocasião eu aproximo um bastão próximo desta cápsula que está neutra. Só que esse bastão não está neutro. Ele tem uma característica especial, ele está carregado, ele está com excesso de cargas, ele está eletrizado. Só que ele só pode estar eletrizado ou positivamente ou negativamente. Eu quis que, aqui o bastão, olha o nosso bastão aqui. Eu quis que ele ficasse eletrizado de forma negativa, com excesso de cargas negativas. Então eu coloquei de vermelho várias cargas aqui negativas, vários elétrons. E o que é que eu faço? Eu aproximo
este bastão da cápsula? Professor, eu aproximo, o bastão está aqui, ó. Está aqui a cápsula, eu aproximo o bastão. É para encostar? Não. É para atritar? Não. É apenas aproximar. Pode chegar perto o máximo possível, mas sem haver contato, muito menos atrito, tá? E aproximei. O que ocorre? Ocorre isso aqui. Veja. A gente sabe que na cápsula, pelo fato dela estar neutra, existem cargas elétricas que eu já havia falado que as positivas se cancelam com as cargas negativas por terem a mesma quantidade de cargas, né? E sinais diferentes. Só que o fato de eu aproximar, a cápsula, por ser metálica, ela é uma boa condutora. O metal é bom condutor de eletricidade, de elétrons, de cargas elétricas. Então as cargas podem fluir por partes da cápsula. Quando eu aproximo um bastão carregado negativamente, as cargas negativas da cápsula migram para o lado de cá. Ó. Ah, professor, entendi. E desse lado ficarão as cargas positivas que estão presas ao núcleo e que não puderam se mover. Né? Ficará um excesso de cargas positivas aqui. Ó. Tudo bem? Professor, por que as cargas negativas da cápsula migraram daqui para cá? Porque eu aproximei outro corpo negativamente. E cargas negativa com negativa, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Não é assim? Lei de Coulomb e força eletrostática. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então ela vai repelir as cargas negativas. Aí aqui eu coloco um fio metálico, tá? Um fio metálico. Esses fios de eletricidade mesmo, de cobre, tanto faz. Eu ligo esse fio aqui na cápsula e ligo na Terra. A Terra tem uma característica especial. Ora pode funcionar como polo positivo, ora como polo negativo. Eu quero dizer que ora a Terra ela tem tanto excesso de cargas positivas ou de negativas, depende da ocasião. Na nossa ocasião aqui, a Terra vai funcionar como um polo positivo. E o que é que significa isso? Que o excesso de cargas positivas da Terra irá atrair, através desse fio metálico, as cargas negativas daqui, que foi repelida pelo bastão. Então, através do fio metálico ligado à cápsula e ligado à Terra, descerá um excesso de cargas negativas. Então, esse excesso de cargas desce, some e ficará apenas na cápsula. Aí eu tiro o fio. Ficará apenas um excesso de cargas positivas. Está aí, ó. Ficou carregado positivamente. Ó. Carregado positivamente sem que houvesse nenhum atrito, sem que houvesse nenhum contato, apenas por indução. Tudo bem, meus amigos? Então ficamos assim. Aqui aproximo o bastão. Vou escrever aqui. Aproximo bastão carregado. Ou seja, com excesso de cargas. Lembrando que nós temos induzido e o indutor. Os dois
ficarão com cargas diferentes. O bastão está negativamente e aqui ficará positivamente. Se aqui ficar negativo, o bastão terá que ser positivo, tudo bem? Bom, estamos fechando esse vídeo. Vou dar aqui, sair um pouquinho da frente, para que vocês possam visualizar, né, de uma maneira mais ampla o quadro, né, que tratamos do tema de eletrização dos corpos, eletrização por atrito, contato e indução. É só isso, professor, sobre eletrização? Só. Não tem outros, tá bom? É apenas este. Então vamos encerrar? Não, e vamos falar um pouquinho no próximo vídeo sobre lei de Coulomb e força eletrostática e fechar com o campo elétrico, tá bom? Um abraço e um beijinho.